Olá a todos e todas, estamos de volta para mais um episódio do ABDT Entrevista. O ABDT Entrevista é um programa da Academia Brasileira de Trabalho que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional o pensamento dos grandes nomes que compõem o nosso sodaliço. E hoje nós vamos ter uma entrevista sobre um tema extremamente importante, extremamente pragmático, que é a questão das audiências. As audiências presenciais e as audiências telepresenciais. E eu vou ter a honra, a satisfação, o privilégio de bater um papo e conhecer um pouco o pensamento dele sobre esse tema com o nosso estimado confrade Paulo Regis. Paulo Regis, que bom recebê-lo no ABDT Entrevista. A alegria é minha, Rodolfo, é uma satisfação participar com esse bate-papo e diante da sua condução, né, com a sua condução maravilhosa, exemplar, e a gente está à disposição aqui para bater esse papo. E eu fico muito feliz porque esse tema talvez seja um dos temas mais práticos aqui na nossa história do ABDT Entrevista. E eu falo isso na minha condição também de magistrado de primeiro grau, em que eu vivo esses debates sobre isso, quais são os limites, quais são as possibilidades. E é claro que a pandemia acabou gerando um processo evolutivo, funcionou como um enzima, acelerou os processos quanto a isso, quanto a essa ideia, só que há muito ainda para tirar dúvida. Então, a palavra é sua, querido. O que é que você quer falar sobre as audiências presenciais e telepresenciais? Bom, esse tema é um tema que ainda suscita, né, uma divisão, seja na magistratura, seja na advocacia, porque realmente, com a eclosão da pandemia, em março de 2020, se tinha, evidentemente, em alguns tribunais, algumas iniciativas de audiências, videoconferência, telepresenciais. Mas com a pandemia, realmente, aquela situação abrupta que deixou todos perplexos, né? Em que o coronavírus passou a dominar o noticiário, as rodas de amigos, a família, todo mundo muito preocupado. Isso também impactou o judiciário. E esse impacto, evidentemente, se a justiça como um todo, o sistema de justiça, não estivesse preparado, a justiça teria parado literalmente. A nossa, especificamente, aqui no nosso tribunal, o Tribunal da Sétima Região, e acredito também no TRT da Quinta Região, aí Bahia e os demais tribunais, foi uma paralisação muito curta. Eu acredito 20, 30 dias, e aí, Exatamente, aqui também. aí também, né? Sob a condução na época do nosso corregedor, eu estava como corregedor do nosso tribunal, né? E o ministro Aloysio era o então corregedor. E ele inicia essa fase diante da perplexidade de todos, né? Não só do sistema de justiça, mas de toda a sociedade, ele passa a editar determinados atos, né? Não só atos da corregedoria, como atos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, atos do Conselho Nacional de Justiça, todos no sentido de permitir a realização das audiências de forma telepresencial. Isso permitiu que a justiça continuasse andando, que a justiça não parasse, que a justiça não deixasse de atender, não é, as provocações por parte dos advogados, pudessem dar encaminhamentos às ações, às sessões nos tribunais e assim por diante. Então, realmente, o ministro Aloysio, na época, foi muito sagaz no sentido de muito célere em fazer com que aquilo predominasse. E utilizando, evidentemente, o rito do alvo processual civil, né? Permitindo que a defesa fosse entregue, o prazo prazo de contestação, sem necessidade da realização de audiência, importando inclusive em revelia, aplicou alguns dispositivos do CPC e, com isso, a justiça passou, aliás, continuou a funcionar. Então, evidentemente, trouxe alguns questionamentos, alguns colegas disseram que a questão da defesa, né, a defesa a não defesa, não apresentação da defesa em audiência causava, de certa forma, uma dificuldade na conciliação. Isso realmente é fato, diminuiu o número de conciliações, porque aquela defesa era entregue, digamos assim, em cartório, havia um prazo para manifestação sobre documentos, e aí não se tinha no mesmo índice a questão da conciliação. Mas isso, Rodolfo, causou um grande abalo no que toca à magistratura, havia resistência da magistratura em utilizar os novos mecanismos, as novas tecnologias,
a questão das audiências telepresenciais, e uma grande resistência também da advocacia. A advocacia eu recebia diariamente, não é, via telepresencial, os advogados, eles não queriam, a realização das audiências telepresenciais. Evidentemente, o novo sempre causa, né, uma certa dificuldade na apresentação do novo. Mas esse foi um momento, né, significativo. E aí tiveram várias recomendações, né, entre avanços e retrocessos próprios, inclusive da pandemia, estado pandêmico e a sociedade, sofria, né. A regra tinha um avanço do vírus, aí novamente se criavam amarras, dificuldades da questão presencial, a intensidade do vírus diminuía, aí novamente. Então esses puxos e repuxos, né, ocasionou durante esse período uma certa dificuldade. O certo é que, com o caminhar da pandemia, e na sequência, não é, a diminuição do contágio, as empresas reabrindo, o comércio novamente atuando, passou novamente a haver um sentido contrário, né. Parte da advocacia queria os retorno da audiência presencial, parte da magistratura resistia também esse retorno presencial, e essa questão foi uma questão muito tormentosa. Eu digo muito, eu fui brindado com essa em ser corregedor nessa época. Mas a gente com muito diálogo, levando em conta, cada visão do mundo de cada colega, se chegamos ao denominador comum, que foi a realização aqui no estado do Ceará, de maneira muito, assim, digamos assim, salutar. Nós tínhamos um grupo que levava em conta representante da OAB, representante do Sindicato de Servidores, representante da advocacia, e paulatinamente retornamos ao presencial. Evidentemente que não da maneira 100% até então, né, até março de 2020. Mas aqui eu posso dizer com toda tranquilidade que nós atingimos, na minha época, quando eu estava deixando a corregedoria, um percentual de 90% de presencialidade. Mas evidentemente isso não foi fácil, mas também não foi imposto. Quando surgiram alguns questionamentos no CNJ, alguns questionamentos na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, inclusive por provocação de alguns colegas, graças a Deus aqui a coisa já estava pacificada. Mas isso, digo, não foi imposição, foi fruto de diálogo entre a advocacia, magistratura e servidores. É Então, o que eu acho que é o ideal mesmo, essa coisa da construção conjunta. Eu digo que é uma construção de um consenso habermasiano. A ideia de termos juntos um consenso para buscar, porque há nessa ideia das audiências telepresenciais também um aspecto muito importante que é a noção do acesso à justiça, né? Quando nós sim, pensamos nas longas distâncias, quando pensamos às vezes na própria parte, às vezes tendo reconstruído a sua vida em outra cidade, ou às vezes um advogado contratado de uma outra região, né? Eu confesso que na minha atuação como magistrado, lembro sempre, olha, a regra geral é a presencialidade, mas havendo qualquer situação em que a gente possa buscar para garantir o acesso à justiça esse modelo, ó, se ao tentar fazer o modelo, há uma dificuldade de conexão, de equipamento, de qualquer que seja. Então aí a gente retorna à presencialidade. Ou seja, não acho que não há um direito subjetivo à transmissão telepresencial, mas é um meio que se deve buscar sempre que há a possibilidade de garantir ou viabilizar ou aumentar o acesso à prestação jurisdicional. O que é que você acha, e querido? eu tenho o mesmo pensamento. E a minha ótica é a ótica do cidadão. Então, essa preocupação maior do cidadão. Quem é aquele que provoca a justiça? O cidadão trabalhador. Em regra, o trabalhador desempregado. Então, esta ótica é que devemos nos preocupar, magistrados e advogados e advogadas, não é? Então, sob a ótica da advocacia, sob a ótica, aliás, do cidadão, a questão do acesso à justiça, eh, basta ver a região norte, né? A região norte do nosso país, eh, às vezes o magistrado tem 7, 8, 12 horas de barco, o cidadão não tem como fazer essa travessia, então
A utilização da parafernália tecnológica é o ideal, mas, como eu digo, com razoabilidade, não é. Eu acho sempre com prudência, porque como você bem colocou, a pedra de toque é a presencialidade. Quais são as situações ideal para a questão do uso telepresencial? Audiência de conciliação, coleta de prova de instrução, de exceção de competência territorial, não é? Eh, coleta de oitiva de testemunha, não é? São situações que nós sabemos, você como um grande magistrado, grande doutrinador, grande professor, sabe, não é? Das dificuldades que nós juízes enfrentávamos para conseguir um depoimento de uma carta precatória. Ah, Entendeu? A carta assinava, ia, daqui que chegasse para colocar dentro da pauta do colega, às vezes a pauta sobrecarregada, e hoje, depois do SISDOF, né, fica muito fácil essa coleta, a própria isso fica noção de deletado. carta rogatória, que era uma coisa quase, acadêmica, e depois Exatamente. das audiências telepresenciais, eu ouvi testemunhas fora do país, sem nenhum problema, a pessoa se prontificou, espontaneamente, se colocou à disposição do poder judiciário, vimos facilitando o acesso, não é mesmo? Era uma coisa quase inatingível, uma carta É rogatória, verdade. entendeu? Então, a evolução, nós não podemos deixar de utilizar essa parafernália. Agora, a regra é a presencialidade. Então, a gente tem que olhar pela ótica do cidadão trabalhador. Evidentemente que o magistrado, e o advogado são atores fundamentais e importantes, mas como você inclusive antecipou e colocou, isso não é um direito da parte ter, né, do cidadão profissional que atua na advocacia de ter essa audiência telepresencial. Mesmo porque, Rodolfo, nessas questões, eu digo sempre, a audiência de instrução, a depender da complexidade do processo, nada supera a presencialidade. O olho no olho do magistrado, o exame concreto das reações. Ah, você pode dizer, ali você pode colocar várias câmeras, você capta, etc. Não é a mesma coisa. Eu digo muito, eu passei 27 anos na magistratura, em primeiro grau, e eu digo muito, só em a testemunha começar a adentrar na sala, eu já ia observando suas reações, o olhar para a parte, o olhar para o advogado, a hesitação. Então, isso, aquela atmosfera dentro de uma sala de audiência, aquela atmosfera com um magistrado experiente, não é? Faz com que, evidentemente, a gente possa buscar a verdade, extrair a verdade com mais facilidade. A Sem gente sabe sombra. que nós temos nossas dificuldades, porque às vezes aquilo que aparenta, não é? O processo, na verdade, é uma aparência, não é? Aquilo que se apresenta para o magistrado. E aqui, às vezes, não é a verdade, mas é apenas a aparência da verdade. Mas dentro da sala de audiência fica mais fácil captar quando se está diante da presença da testemunha, da parte, da advocacia. Concordo plenamente, endosso, subscrevo integralmente as suas considerações. Quero dizer que foi uma satisfação imensa falar um pouco sobre isso, ouvir um pouco, aprender um pouco e poder disponibilizar à comunidade jurídica nacional e internacional um pouco do pensamento do professor, do doutrinador, do magistrado do Paulo Regis, o nosso confrade do Ceará. Que satisfação recebê-lo aqui, meu amigo. A satisfação é minha, satisfação de participar, discutir. E esse tema foi inclusive objeto de um artigo meu num livro em homenagem ao ministro, saudoso ministro Valmir Oliveira da Costa. Foi um livro em homenagem a ele. E eu escrevi sobre isso naquela época daquela tormenta, inclusive uma fatalidade, né, o ministro veio a falecer depois por Covid-19. Mas, na verdade, é uma questão que até hoje, viu, Rodolfo? Até hoje, aqui no tribunal, vez ou outra tem um mandado de segurança, correcional não, que fica com o corregedor, já não sou mais corregedor, mas recebo mandado de segurança discutindo essa questão alusiva à realização telepresencial, realização presencial, e às vezes você observa, são fundamentos assim pouco
digamos assim, robustos, e apenas aquela mania ou então aquela comodidade de realização das audiências de forma telepresencial. Mas eu Perfeito. fico muito grato por participar e agradeço demais a oportunidade. E nós que agradecemos. E falando agora para os nossos ouvintes, lembrar, olha, este foi o nosso confrade Paulo Regis falando sobre audiências presenciais e telepresenciais, esse tema tão palpitante. Confira também os demais vídeos aqui da playlist do ABDT Entrevista. Confira também as entrevistas sensacionais do ABDT Memória Viva e todo o material que tem sido produzido incessantemente pela Academia Brasileira de Trabalho, como uma forma de prestar um serviço a todos e todas que se debruçam sobre o direito do trabalho no Brasil e no mundo. Até a próxima.